Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu sou Marivalda Santiago e hoje nós vamos conversar sobre um tema que foi pedido, então me solicitaram esse tema que é planejamento. E tem vários conceitos de planejamento, mas o conceito de planejamento mais conhecido e difundido é que planejamento é a preparação de um trabalho. Bem, e para que você entenda melhor como é que é essa preparação para o trabalho, eu vou contar para você uma parábola do Machado, provavelmente muitas pessoas conhecem. Conta a história que existia um lenhador que ele era referência na região, porque ele sempre era a pessoa que mais se destacava, ele cortava as lenhas com maior qualidade, né? Tinha o maior destaque na região pelo trabalho que ele fazia. E aí chegou um novo lenhador na cidade e ele ficou impressionado e decidiu desafiar esse lenhador que era referência na região. E aí eles aceitaram, né, o desafio. E nesse desafio, o desafiante, ele chegou já e já foi começar, ele conhecia a qualidade que ele tinha, já foi trabalhar, já foi cortando, uma hora ou outra ele olhava para trás e o lenhador referência estava ali parado e aquilo foi deixando ele encabulado, mas ele sabia que como ele estava à frente cortando, ele ia ter o melhor resultado. E aí, quando eles foram verificar, quando terminou, né, o desafio, o lenhador referência tinha cortado mais lenhas e com melhor qualidade. E aí, o jovem que tinha desafiado ficou muito impressionado, decidiu falar com ele. Como assim? Todas as vezes que eu olhava para você, parecia que você estava sempre sentado e eu trabalhando. E aí, quando termina, você cortou mais, não só mais, como você cortou madeiras com mais qualidade do que as minhas. O seu corte foi melhor do que os meus. E ele falou, mas quem disse que eu estava apenas sentado? Eu estava afiando, eu estava amolando o meu machado. E aí no momento que eu me levanto, quando eu cortava, ao invés de dar 3, 4, 5 machadadas como você fazia, eu dava 1, 2 no máximo e eu já cortava. E como ele estava muito bem amolado, ele já cortava como eu queria. Qual a moral da história? E aí esse moral é para que a hora você pense, leve lá para o seu planejamento. Aqui é o planejamento. Amolar o machado é se preparar, é preparar para os seus resultados. E a preparação não é o planejamento? Então como é que está amolando? Como é que você está amolando o seu machado nos seus negócios? Como que você está amolando o seu machado para que você vá trabalhar? Como é que está o seu planejamento? Porque saber o conceito de planejamento, provavelmente você sabe. Mas realmente, esse planejamento, ele está sendo concretizado? Você estabeleceu o planejamento? E aí pode estar te passando na cabeça 2 desculpas que muitas pessoas utilizam para não planejar. Primeira, eu não tenho tempo. E aí eu tenho uma coisa para te dizer, você sabia que o tempo é o recurso mais democrático que existe? Todo mundo tem 24 horas. E aí você pode estar falando, mas eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. Então quando você começar a se justificar que não tem tempo de planejar, pensa que tem um dado estatístico que diz que quando você planeja, você tem 60% de chances a mais de ter acerto, de ter êxito. E aí já justifica bastante a falta de tempo, né? Segunda desculpa que muitas pessoas utilizam, é difícil planejar. Eu concordo em partes. Se fosse fácil, todo mundo fazia. É um pouco complexo, vamos assim dizer, mas não é difícil. Primeiro, o seu planejamento, se ele responder 5 perguntas, você consegue fazer o seu planejamento. Como assim, Marivalda? Só 5 perguntas? Sim, 5 perguntas. Primeira pergunta que o seu planejamento pode responder: o quê? O que é a meta? E no vídeo anterior nós já aprendemos a smartar uma meta. Então você já sabe aqui a primeira pergunta do planejamento, que é o quê? O que é a meta? Lembrando do prazo, tá? Segunda pergunta, como? Como são as atividades? Você já tem o quê? Tá aqui a sua meta. Como? Passo a passo, quais são as ações que você tem que fazer, o passo a passo para que você atinja a primeira pergunta, que é a meta, né? O quê? Então, como? Passo a passo. Ok? Terceira pergunta, quando? Opa, tempo, cronograma. Quando que você, lembra aqui, o que já tem a meta, passo a passo para conseguir. E agora, cronograma. Qual o prazo que você vai definir para cada uma dessas atividades que você estabeleceu? Quarta pergunta, quem?
Ou seja, quem são as pessoas responsáveis para te ajudar a conseguir atingir cada uma das atividades. Então, é só você ou tem outras pessoas? Você vai colocar os responsáveis por cada uma das ações que você definiu. Quinta e última pergunta: quanto? Recursos. Cada uma dessas ações você vai precisar, vai ter investimento, vai ter algum custo para você poder concretizar essas ações? Quanto? Então são os recursos. Essa é a quinta pergunta. A ONU, a Organização das Nações Unidas, ela define o comportamento de planejamento através de planejamento e monitoramento sistemático. Ou seja, não é apenas planejar. Você planeja respondendo essas 5 perguntas que a gente viu e você monitora sistematicamente. O sistematicamente você vai definir qual vai ser o prazo que você vai fazer esse monitoramento. Por que isso, Marivalda? Para que realmente você saiba que o seu planejamento está dando certo. Porque se acontecer alguma coisa e você simplesmente escreveu e não monitorar, depois você não consegue cumprir e fala que a responsabilidade está lá no planejamento. Só que, na verdade, quando você monitora, você consegue ser flexível. O planejamento, ele é flexível, ele pode ser alterado em algumas circunstâncias. O que não pode ser alterado é a meta. E aí, para exemplificar que não é tão complexo como você pode acreditar, eu trago 2 exemplos que eu utilizo. Eu utilizo um na minha vida pessoal e um na minha empresa. Na minha empresa, eu tenho uma empresa, como eu já falei, né, empresa de treinamentos, a ProConsult. Nós utilizamos lá um aplicativo que chama o Wanderlist. Ele é um aplicativo gratuito de planejamento que você baixa ele no seu computador através do e-mail. Então você consegue planejar as suas ações, fazer um planejamento das suas ações e você consegue inclusive monitorar, porque como ele é feito através do e-mail, você entra no e-mail em qualquer outro celular, tablet, se ele tiver instalado o aplicativo, você consegue monitorar, inclusive o que a sua equipe está fazendo, porque você consegue passar, delegar. Lembra do quem lá, dos responsáveis? Pois é, no Wanderlist você delega as pessoas que pode fazer e aí você monitora. É um aplicativo muito fácil de mexer, vocês vão gostar. É uma sugestão para quem acha que é complicado e gosta muito de aplicativos, né, da parte tecnológica. Ele é muito fácil de mexer. Tranquilo mesmo. E outra forma que nós utilizamos, aí eu utilizo para minha vida pessoal, é a planilha. Eu utilizo uma planilha onde eu defino o que, né, a minha meta, coloco as atividades, o passo a passo, coloco os responsáveis para cada uma das atividades, defino os valores, né, de cada uma, né, quanto que eu vou gastar e o tempo, que defino o prazo para cada uma das atividades. Então, na planilha também você consegue responder as 5 perguntas. No Wanderlist, você pode analisar que lá também você consegue, porque lá é um planejamento, né, eu utilizo para minha empresa, mas também pode ser utilizado para sua vida pessoal. Eu utilizo as 2 formas diferentes porque eu gosto muito do Excel. Então aqui já tem 2 formas. Na internet também você consegue vários aplicativos gratuitos. Você consegue várias planilhas que te ajudam para que você anote e ele mesmo vai te dando os resultados com recursos, com valores. Você só apenas coloca o nome das pessoas, ele já gera gráficos, ele já te gera relatórios. Então é muito interessante para que você também identifique qual planejamento você quer para você. Então agora você já tem aqui 2 exemplos, né, fáceis para que você planeje. E o convite agora para você é como que você vai amolar o seu machado, como que é o seu planejamento. E para que você torne o planejamento um hábito para você, comece a fazer pequenas listas, como checklist, faça lista de compras, para que realmente o planejamento faça parte do seu dia a dia e você tenha isso como um hábito. Bom, e para que a gente possa continuar juntos, né? E agora já planejando os resultados que vocês vão atingir, inscreva-se aqui no meu canal, dê likes, dê sugestões, para que a gente possa estar construindo resultados pautados em meta, em planejamento, a gente pode juntos ousar ser mais.